Aí, pô, vou pegar um carro pequeno. É complicado, a gente trabalha tanto pra conseguir alguma coisa. Vem vagabundo e rouba. E tu tem que ficar satisfeito quando o cara só rouba, porque tu ainda fica com medo de dar problema. Pô, eu ainda tenho minha maior preocupação não é nem o cara levar o carro, é você dar um tiro. Isso. Né? Pô, eu já tive Mas tava só você sozinho? Nada, cara, nem tava comigo o carro. Na verdade, eu fui no recreio na casa de um amigo, aí parei, aí quando a gente tava tomando chopp, né? Aí a Fátima que dirige porque eu tô bebendo aí. Uhum. Aí parei pra tomar um choppinho, aí minha filha disse, pô, vou dar um pulo ali acho que nem se era no Guiqui, se era McDonald's, vou ali comprar um negócio. Uhum. Aí eu falei, então pega o carro, vai lá, compra, volta, quando você voltar a gente vai embora. Aí ela fez o sinal e tal, cruzou a Avenida dos Américas pra ir lá comprar um negócio. Quando ela chegou, que tava parando, o cara pegou e levou. Aí ela me ligou. Ainda bem que não levou, o celular dela tava no bolso, né? Se tivesse o carro, tinha ido junto. Aí o celular dela tava no bolso, ela preparou o carro. Ué, falei, tá tudo bem? Não, tá. Aí eu fui, esse meu colega, eu entrei no carro dele, fui lá onde ele estava e tal. Aí de lá ele foi pra delegacia. Aí o cara falou assim, aí fiz a boletim de ocorrência. Tá no seguro? Tá, então aciona o seguro. Aí acionei o seguro vai demora pra caramba. Aí o cara mandou, foi lá e tal, a menina me pagou, fui de táxi pra casa. Depois no outro dia tu pode pegar um carro reserva, né? Até que é rápido, né? Então foi rápido, né? Porque eu peguei o carro. Não tem noção disso aí, de eles darem um carro logo. Eles te mandam, pelo menos o meu, te dá um carro pra tu ir pra casa ou pra onde você quiser, tu vai de táxi. Uhum. Aí no outro dia tu pode ir na verdade, se tiver aberto, se você quiser ir direto, o cara te leva direto numa locadora pra tu lugar. Mas já era de madrugada, era tardão, era da meia-noite já. Eu falei, não, vou pra casa. Aí peguei, fui pra casa, no outro dia de manhã eu fui lá, busquei. Na verdade, nem precisava buscar, porque a Fátima tem o dela. Aí eu fui lá, peguei, fiquei um dia só. Aí depois devolvi, deixa pra lá. Aí tem esse branco aí também, que fica andando com esse carro. Meu pai meu pai, porque a empresa tem dois carros, tem esse e tem uma Saveiro. Eu ando com esse e meu pai fica andando com o outro. Pra gente poder botar o carro da gente no meio. Aí eu falei, aí eu tô protelando pra comprar, pra ser sincero, não tô nem um pouquinho afim de comprar. Tô nem afim de comprar. Eu vou, pô, cara, é muito. Mas eles já pagaram, já, né? Pagaram. E só faltava, esse Corolla só faltava 2 prestações. Aí pagaram o carro todo, eu paguei as 2 que estavam faltando, zerei, fiquei sem dívida e aí com um dinheiro no bolso. Aí porque eu tô doido pra viajar, eu vou pegar esse carro, eu falei até com a Fátima, eu vou pegar esse carro, a gente vai viajar, quando eu voltar eu vejo se eu compro outro, se eu não compro, que se dane. Antigamente eu gostava muito de carro, agora, cara, se eu pudesse, não teria carro. Porque carro é o mal necessário, transporte ruim, tu acaba acostumando, mas... Antigamente, o meu carro, antigamente o meu carro ficava tudo bonitão, limpava ele, bonitinho. E aí, boa noite, chegou ele. Aí, tudo bom? Tudo já? Vamos lá. Mas se eu pudesse, assim, hoje, se o Rio de Janeiro fosse, se eu morasse no lugar do transporte fosse bom, eu não teria carro, teria assim, um carrinho só pra tu passear, mas ficar direto. Não dá pra ter carrão hoje em dia. Não dá mais não, cara. Não dá, eu falo da Fátima isso. O dela, eu comprei pra ela um Peugeot pequenininho, aquele cupê com de 2 portas só, pra poder dar ela, porque ela é meu filho, de 6 anos, eles andam direto sozinho. Eu fico com medo, o 207. Aí eu comprei pra ela, e ela comprou um carro daquele aí, vamos comprar outro carro. Pô, cara, eu fico morrendo de medo deles dois, sozinho. Ele no banco de trás, lá na cadeira, ela andando. Dando mole pra ele, nego leva, cara. Carro avisado, uma mulher sozinha, cara. Ainda mais ela, que dirige igual a tartaruga. Eu falei, cara, o cara gosta, o cara te rouba até a pé. Correndo. Faz o ladrão, né? Aí eu falo aí eu fico com receio, pô. E aí eu falei, pô, deixa esse carro mesmo. Aí agora cismou que queria trocar. Aí agora que roubaram o meu, você tá vendo? Se fosse contigo, Roubaram dele? o meu roubaram. Quando? Já
Tem tempo? Foi tem uns 15 dias. Ah, uns 15 dias Era na aula, na casa da mãe que teve aula, tinha sido no final de semana anterior. Aí eu falei assim, pô, tá vendo? Aí ela, se fizesse comigo, eu não ia ficar calmo. Não, isso que eu tô te falando. Imagina, o meu problema uma vez, um colega meu, roubaram o carro, e tava com a mulher dele. Aí roubaram o carro, a criança estava dentro do carro, não deixaram tirar a criança. Levaram o carro da criança na cadeirinha atrás. Tu imagina, eu fui lá ajudar como a mulher. Tu imagina o desespero do pai e da mãe da criança na delegacia, levaram o carro com a criança dentro. Devia ter uns 4 anos a menininha. Graças a Deus, assim, umas 4 horas depois, deixaram a menininha numa rua, em Lins de Vasconcelos, lá perto do Meia. Roubaram aqui em Bangu. Lins de Vasconcelos. Aí acharam a criança, aí, eles tinham conhecido na policial e tal, então todas as delegacias, os caras estavam trocando mensagem, tal, de foto e tal. Aí, pô, lá apareceu a menina na delegacia, deixaram a menina numa loja e a pessoa pegou e levou pra delegacia. Aí, ó, deixaram a menina aqui e tal, vem ver se é, pelas características parece que é. Pô, aí pegamos o carro e, ó, pimba pra lá, chegamos lá, cara, achou a criança. Tu imagina, cara, desespero, eu penso nisso, porque, cara, a criança tá lá, no banco ali de trás. Entendeu? O certo é o seguinte, quando o cara vai levando o carro, tu não pode deixar levar. Beleza, vamos pro alto, ó, mas só sai daqui depois de tirar a criança. Aí, depois, eu trabalhava, eu tinha um táxi. Eu trabalhei, na época que eu trabalhava no táxi, foi na época, lembra que um menino lá em Madureira, em Cascadura, sei lá, que arrastaram ele? Cara, aquilo me deixou traumatizado, aquele negócio. Que o cara tentou tirar, não conseguiu, o garoto caiu no cinto, ficou agarrado no cinto. Aquilo ali me deixou traumatizado. Aí sempre eu falo pra ela isso, cara. Carro pra você não tem que ser carro que chama atenção, tem que ser um carro bom, que não te deixa na mão, mas que te leva pra tudo que é lugar, mas que não chama a atenção da galera. Eu acho que hoje em dia eles querem mais esse SUV, né? Isso, pessoal, os caras falam, SUV, muito carro que abre a porta 90 graus, porque para eles poderem entrar, sair correndo e fuzir para lá. Porque o Peugeot, por exemplo, ele abre a porta assim, a porta não vai até na frente. E carro 2 portas eles nem olham para carro 2 portas. E é automático, né? Eles querem tudo automático. O dela era 2 portas, aí pô, ninguém olha. Roubaram o HB20 do meu colega, mas foi. O HB20 é um carro terrível para roubo, HB20. O cara chegou e falou. Não sei se amenizou, né? É automático. O cara ainda perguntou, é automático? Então me dá. Aí ele esses HB20, esses Golf, esses carros que correm pra caramba, esses carros da Volkswagen, que é motor GTI, essas paradas. E esses carros grandão, tipo SUV e tal. Todo SUV, Jeep, isso aí, esses carros aí. Apesar que eles querem muito agora, estão levando esse da Honda, esses Creta. Creta da Hyundai, né? O Creta da Hyundai. Eles querem um carro que cabe fuzil dentro, essas paradas assim. Aí eu sinceramente, antigamente eu achava os carros bonitão, eu ficava doido, vou comprar um carro depois agora. Pô, eu quero um carro que me leve e me traga tranquilo, igual aquele branco ali. Por mim eu ficava com aquele carro ali, eu falo com meu pai, não. Aí pra mim tá bom, só pra andar. Eu tenho um Versa e não quero trocar ele nunca mais. É um bom carro, um excelente carro. Eu não quero ele, meu banheirão ali. É isso aí, eu também acho assim. Se Deus quiser, se eu passar no concurso, vou ficar com ele para ir pro serviço, voltar. Porque ele não chama atenção. Não chama atenção, cara. Fica ali, pra quem vai comprar um carrão, não precisa não. Eu não compro mais, não compro mais não. Agora eu quero. Eu tenho um amigo meu que comprou um Gix, aquele Longitude, aquele Renegade do último, da última geração. Caraca, a gente anda junto assim, eu fico até com medo andando aquele carro. Tem um amigo meu que era polícia, tá reformado, o Orlando, mora ali na Vila Maria. Ele tem esse. Caramba, tem até a miniatura dele lá no REC lá de casa. Caraca, esqueci o nome. Pô, eu tô fora. É SUV. Pô, eu vi uma vez com ele da Londres, a gente foi ver a final da Libertadores. Ele falou que o carro até treme assim se você cochilar. Cara, esqueci o nome do carro agora, cara. Tem uns carros que são sinistros, cara. Pra mim, agora. A Evoque, aquele Evoque.
Isso eu nem conheço. Essa não? Não, isso não. É isso aí. É Jeep, né? Não é Jeep. Não é Jeep, Não é Jeep, não. Land Rover. Land Rover. Aí, isso aí ferrou mesmo. Isso Aquela nem... quadradona, né? É. É preto. O dele é preto com teto vermelho. E agora tá na moda, né? Esses carros de duas cores, né? Capota de uma cor Tem e... esse Kicks, né? Que o grafite Kicks com teto coral. tem um outro, como é que é aquele o da Renault também, não é? Não tem, a Renault também tem de duas cores, como é que é o nome? A Renault tem um de duas cores também, com grandes, esqueci o nome dele. Não é... Ai... O pequenininho é Kwid, é o pequenininho. E tem outro grandão, que é um SUV grandão da Renault, mas não é o Duster não, é um outro, esqueci o nome do carro. Que também tem várias versões, que a capota é preta e a parte de outra cor, esqueci o nome dele. O pessoal nem gosta muito dele, porque ele é muito... Da Renault. Da Renault. É o... Esqueci o nome dele. Não, para tirar esse texto aqui, Lu? Isso, vamos lá, eu vou... Capto. Né? Ele também tem essas duas cores. Lembrei, Capto é o nome dele. Eu acho que ele é um carro maneiro, acho que ele deve ser bom para viajar, então deve ser gostoso. Grandalhão, mas... Eu gosto do Peugeot, né? Tem gente que não gosta, eu gosto. Tem um 408 que eu gosto dessa. O Peugeot agora vai estar a linha dele tudo boa. Vamos lá. Aqui, ó. Então, só para a gente situar, vamos começar a aula. Segunda parte da interpretação textual. Na primeira aula, nós vimos os operadores, uma parte dos operadores argumentativos, vamos ver mais hoje, e vimos a parte do posto, pressuposto, subentendido, que era o tema da aula. Falamos sobre interpretação, né? Interpretar, compreender e tal. E aí agora nós vamos para a prática, propriamente dita. Aqui, ó, nós temos o primeiro texto. Aí, ó, que tem. Eu comecei com textos bem tranquilo na segunda. Vamos começar por essa. A segunda folha que eu dei agora para vocês, que é o texto com o nome de vocações. Vocações. Primeiro texto, esse aí. Ó. Diz assim, ó. Todos diziam que Leninha, quando crescesse, ia ser médica. Passava horas brincando de médico com as bonecas. Só que, ao contrário de outras crianças, quando largou as bonecas, não perdeu a mania. A primeira vez que tocou o rosto do namorado foi para ver se estava com febre. Só na segunda que foi carinho. Ia porque ia ser médica. Só tinha uma coisa, não podia ver sangue. Mas, Leninha, como é que deixa, eu me arranjo? Não é que ela tivesse nojo de sangue, desmaiava. Não podia ver carne mal passada ou ketchup. Um arranhão era o bastante para derrubá-la. Se o arranhão fosse em outra pessoa, ela corria para socorrê-la. Era o instinto de médico, mas botava o curativo com o rosto virado. Acertei. Acertou o joelho, só que era da outra perna. Mas fez vestibular para a medicina. Passou e preparou-se para começar o curso. E as aulas de anatomia, Leninha? Os cadáveres. Deixa que eu me arranjo. Fez um trato com Olga, a colega, desde o secundário. Quando abrisse um cadáver, fecharia os olhos. Olga descreveria tudo para ela. Agora estão tirando o fígado. Tem uma cor meio... Por favor, sem detalhes. Conseguiu fazer todo o curso de medicina sem ver uma gota de sangue. Houve momentos em que precisou explicar os olhos fechados. É concentração, professor. Mas se formou, hoje é médica de sucesso. Não na cirurgia, claro. Se bem que chegou a pensar em convidar a Olga para fazerem dupla cirúrgica. Ela operando com o rosto virado e Olga dando as coordenadas. Mais para a esquerda. Aí, agora corta.
Está feliz. Inclusive, se casou, pois encontrou uma alma gêmea. Foi no aeroporto, no bar onde foi tomar um cafezinho, enquanto esperava a chamada para o embarque, puxou conversa com um homem que parecia muito nervoso. Algum problema? Perguntou, pronta para medicá-lo. Não, tentou sorrir o homem. É o avião. Você tem medo de voar? Pavor, sempre tive. Então por que voa? Na minha profissão é preciso. Qual é a sua profissão? Piloto. Casaram-se uma semana depois. Então esse é o texto, é um texto que caiu numa prova, é um texto do Luiz Fernando Veríssimo. E aí vamos lá. Quando a gente está analisando um texto, a primeira coisa que a gente precisa é entender, que fica muito mais fácil para você entender um texto, é quem escreve. Que tipo de texto é esse, por exemplo? O Luiz Fernando Veríssimo, ele é um autor que escreve crônica. Ele escreve crônica. O que é crônica? A crônica, ela é uma historinha contada, uma história inventada, uma história que narra fatos do cotidiano, uma história normalmente banal, quer dizer, ele está contando uma história, uma historinha, mas que tem uma moral, tem um fundo. Na verdade, o cara está contando uma historinha, mas ele tem ele quer aquela história, na verdade, ela vai te contar, ela tem uma moral, uma finalidade, né? É a chamada figura de linguagem. Na verdade, aquela historinha é como se fosse uma alegoria. Já ouviram falar essa palavra? Alegoria. O que é um texto alegórico? Olha lá, alegoria. Alegoria. Se eu ouvi falar já tem muito tempo. Já ouviram falar alegoria de escola de samba? É isso que eu ia falar. Acho Não, que carnaval... O carro da escola de samba é chamado de alegoria. Por que ele é chamado de alegoria? Porque ele representa um monte de coisa. Quer dizer, o carro de escola de samba tem vários significados dentro... Né, que fala. Isso. Dentro do enredo. Dentro do enredo que o cara lá criou, ele representa alguma coisa. Né? E tem lá tem umas florestas, que tem um monte de... Ou seja, ele faz parte do paraíso, ou faz parte de... representa a floresta amazônica. Ou seja, o carro, por que ele é chamado de um carro alegórico? Porque ele tem um significado dentro do contexto. Porque alegoria significa representação de um contexto. Então, a alegoria, né, quando eu chamo que o texto ele é alegórico, significa o seguinte, ele só tem significado, aquela historinha só tem significado dentro daquilo que o autor propôs. Então aqui, se você ler esse texto, por exemplo, parece um texto bobo, é um texto banal, né? Uma médica uma menina que queria estudar medicina, mas não podia ver sangue, se forma sem ver sangue, uma outra pessoa está estudando, ou seja, é algo inusitado, algo que você olha assim e pô, realmente é uma historinha, beleza. Mas, como eu disse, toda crônica é uma historinha feita com uma moralidade, um ensinamento qualquer, né? Contar uma história. Se você olhar para esse texto aqui, e aí a gente olhar agora com esse viés de um texto alegórico, ou seja, um texto que está querendo representar alguma coisa, né? O que a gente pode apreender do texto? Ou seja, o que está escrito no texto? O que está escrito no texto é, primeiro, uma adolescente que tinha o sonho de ser médica. Primeiro ponto. Segundo ponto, uma pessoa que conseguiu se formar em medicina mesmo tendo medo de sangue, né? Tal. Mas qual é a moral do texto? Se você ler o texto inteiro, e aí você vai ter que interpretar, ou seja, é algo que não está no texto, a gente tem que chegar a essa conclusão. Qual é a conclusão que você chega ao ler o texto? O que é o mais importante que está escrito no texto aqui? Se você ler o texto novamente, você vai chegar a uma interpretação desse texto. Qual é a interpretação básica desse texto?
Vamos responder primeiro as perguntas e aí a gente deixa essa para o final. Olha lá, a questão número 8, só para explicar para vocês, eu coloco as questões, o número da questão que eu tenho lá no meu banco de questões, porque eu tenho mais de 2.000 questões. Se eu não colocar o número que tem lá, depois eu me perco. Então, é exatamente o número, por isso fazer. A primeira aí é 870, mas é por conta disso. Então vamos lá, a primeira questão, 870, diz assim, ó. O par de palavras que serve para caracterizar Leninha é... Olha lá, Leninha é a menina. Né? Você tem que dar características dela. Quais são as características que você consegue inferir? Você consegue apresentar para a Leninha de acordo com o texto que você leu. Letra A. Ela é dedicada e fútil. Ela é frívola e piedosa. Frívola, qual o significado de frívola? Frívola é aquela pessoa que desiste de qualquer... como é que pode ser? É a pessoa que é... Ai, me faltou a palavra. É aquela pessoa que não tem garra, que não tem determinação, que ela é uma pessoa, né? Determinada. Esqueci o nome, não tem um outro nome, vou lembrar. Desculpa, faltou o nome. Frívola e piedosa, violenta e ansiosa, ingênua, revoltada, consciente, solidária. Qual seria aqui as características que você pode colocar, as duas características que podem acrescentar a Leninha que é no texto, em relação ao texto? Consciente e solidária. Olha só, por que a gente pode acrescentar as palavras consciente e solidária à personagem aqui? Porque ela diz o seguinte, ó. Vamos lendo o texto, a gente tem que encontrar isso no trecho. Ela fala assim, ó. Largou as bonecas, né, mas não perdeu a mania e tal. E ela, quando a pessoa fala assim, ó, como que você vai estudar medicina sem ver sangue? Ela está consciente, tanto ela está consciente que ela pede ajuda à amiga. Então, consciente. E solidária, o texto descreve que quando ela não podia ver ninguém, sofreu um acidente, que ela já ia tentar ajudar. Sim. Ou seja, duas qualidades, então é consciente e solidária. Por isso a resposta aí é a letra E. A letra E é a resposta. Consciente e solidária. Depois, a questão 871 diz assim, ó. Leninha difere dos outros médicos por não possuir. O que ela não possui? Frieza. Exatamente. Ela não possui frieza. Por quê? Ela não pode ver sangue. O médico, ele é frio, ele vê aquilo ali e não tem problema. Então, olha como é que você precisa entender. Você lê o texto, mas você precisa trazer o texto para a sua realidade para você poder conseguir interpretar, decodificar. Tu sabe qual é a diferença, qual é a relação médica? Quando você chama de um médico frio, o que você está dizendo a respeito do médico? Você está dizendo que ele é capaz de fazer coisas, né, de manter a calma mesmo em momentos que nós não manteríamos. Sim. É o que acontece com ela. E o texto, ele justamente diz que a Leninha, ela é o contrário. Por isso que ele acha estranho ela querer ser médica. Porque, na verdade, é justamente o contrário. Então, resposta aí da letra 871 é frieza. 872. Apesar dos problemas que Leninha apresentava, pode-se afirmar que realmente a medicina era sua prioridade. Isto pode ser confirmado quando... Letra A. Despreocupa-se com os cadáveres dizendo que se arranjaria. Corre para socorrer uma pessoa apenas arranhada. Toca o rosto do namorado para ver se ele tem febre. Sabe que qualquer arranhãozinho derrubava. Pensa em fazer uma dupla cirúrgica com Olga. O que precisa ter um médico em primeiro lugar aí? Calma aí. Acho que ainda está antes, não. Apesar dos problemas, pode-se afirmar que realmente a medicina era sua prioridade. Isso pode ser confirmado. A letra B. A ou B?
Corre para socorrer uma pessoa apenas arranhada. E aí? Apesar dos problemas, pode ser Eu acho que é retrato. Eu acho. Não sei.